Fala comigo, maravilhosos! Sejam bem-vindos ao VensaCast, terceira temporada, grandão. Abrindo a terceira temporada, Hein? finalmente, demoramos, mas chegamos. Aqui, você viu que eu botei um blazer, né, cara? Friozinho agora aqui, Não, nevou aqui, viu? É porque eu vi um vídeo do Pablo Marçal, ele tava de blazer, eu falei, vou botar um blazer também. Entendi. Ó, pra abrir a terceira temporada, hoje é o nosso primeiro programa, né, nas novas estruturas do VensaCast. Nós chamamos quem pra abrir com o pé direito esse trem Eu aqui? fiz um texto bacana pra Fez? escrever. Que é isso, hein, Esse Grada? convidado é especial. Pra abrir a nossa terceira temporada do VensaCast, nós vamos receber hoje ele que é CEO da Top Fit Group. Eu tô chique, hein, falando até inglês, cara. É cristão, missionário, professor, doutor, mentor e ainda é Iron Man. Que é isso? Quem que é? Com vocês, Gabriel Magalhães. Uma salva de palmas aí. Ô, bicho. Fala comigo! Com a apresentação dessa, você não precisa de mais nada, não. Mano, pra mim já valeu o podcast. Acabou, podemos levantar. Cara, Coisa linda. ó, a gente tá muito feliz com você aqui. Você é um cara que é um exemplo pra nós, um empreendedor, né? E a gente tá muito feliz com a sua presença aqui e a do Hudson. Aí, ó. Hudson. Pequeno José gafanhoto. Hudson. Obrigado, viu? Eu que me sinto honrado, né, com esse convite. E assim, vamos pra cima, vamos falar do que for preciso aí. Eu estou aqui à disposição. E o melhor de tudo é que eu gosto de chegar nos lugares assim, sem nenhum briefing, né? Nada. Eu falei assim, e aí? O que vai ser? Vai ser. Vambora. Irmão, a vida, ela é como andar de bicicleta, né? Você, pra não perder o equilíbrio, você tem que pedalar, né? Algumas vezes na vida a gente para de pedalar. Quando a gente está descendo, quando a gente está, às vezes, passando por um obstáculo, mas para subir tem que pedalar. E a vida é movimento, né? E para você não parar, você tem que estar em movimento, pedalando, e aí você fica em equilíbrio. Então, Gabriel, você, família, CEO de um grande grupo, Top Fit, curso online, curso presencial, missionário, atleta, legendário, né? Tudo isso. Como que você equilibra tantas responsabilidades na sua vida? Uou, começou pesado já, né? Mas vamos lá. Primeiro você falou aí sobre movimento, né? E eu fui fazer uma vez um treinamento, o método CIS, Paulo Vieira, e marcou muito o que ele falou comigo assim: toda virada de chave a gente precisa de ter um forte impacto emocional. E o meu forte impacto emocional que aconteceu comigo foi aos 10 anos de idade, o primeiro que eu me lembro, quando eu estava à tarde. Eu lembro que eu era uma gordura localizada bem avantajada, sabe? Para não falar uma obesidade. E eu estava na cama da minha mãe, vendo Sessão da Tarde, comendo bolinho de chuva, enrolando ele no açúcar. Que isso? Muito gordinho, e aquele dia me bateu um sentimento ruim. E eu lembro quando a minha mãe chegou no quarto, ela falou assim: tudo bem, meu filho? Eu falei: não tá não. Ela olhou pra mim e ela com um sorriso no rosto, né? Ela falou: por que não, meu filho? Eu falei: mãe, acho que eu tô entrando em depressão. Com 10 anos? 10 anos de idade. Aí ela fala assim: ô filho, não fala isso não. A sua mãe acabou de ser assaltada no carro por 2 assaltantes com arma e nem por isso eu vou entrar em depressão. Com um sorriso no rosto muito forte. E aquilo ali me chamou muita atenção, porque aquele assalto levou uma quantidade de dinheiro, né, que na época era muita coisa, e não era dinheiro dela, era de clientes. Minha mãe trabalhava com câmbio de moeda, de dólar, euro, então levou moedas de outras pessoas, então era um prejuízo não somente dela, mas que ela tinha que repor esses clientes, e ela chegou ali com um sorriso no rosto. E ao ouvir aquilo ali, eu tive uma virada de chave, eu tive um forte impacto emocional, porque eu vi a minha mãe na situação de ser assaltada, e daquele dia em diante eu resolvi movimentar. Eu nunca mais fiquei na cama. Estou falando que eu vou fazer 35 anos agora, então são 25 anos em atividade sem parar nenhum dia, mas porque me gerou um forte impacto emocional. E a minha vida inteira foi de movimento. E por isso, quando a gente faz uma leitura, às vezes, de currículo,
de nomenclaturas que a gente vai colecionando ao longo da vida, são muitas, mas porque eu quis colecionar isso para não parar. Porque toda vez que eu desacelerava, me vinha essa memória de estar na cama achando que eu estava entrando no processo de depressão. Entendi. É, porque quando você olha tanta nomenclatura assim, não começou tudo de uma vez. A coisa veio devagar e você foi pegando o ritmo. Então, o grande lance de você equilibrar tudo isso é o seu movimento. Movimento o tempo todo. Eu não consigo ficar parado e até uma das coisas que eu tenho mais me esforçado agora, depois de uma mentoria, é que eu preciso de fazer acontecer na minha roda da vida também o ócio. Coisa que não existia na minha vida. Entendi. Quando eu ficava ocioso, para mim eu estava improdutivo, eu me sentia mal, porque, mais uma vez, me lembrava aquele menino deitado na cama, sem fazer nada, vendo televisão. Então, eu acredito que já são mais de 15 anos que eu não assisto televisão, não tenho hábito, me gerou outros gatilhos, mas um gatilho de performance e movimento. E eu vejo que todas as coisas foram acontecendo por estar em movimento sempre. E foi depois disso. Então, eu me recordei disso fazendo a minha primeira formação em coaching. Eu fiz pela IBC, no Instituto Brasileiro de Coaching, e numa regressão que a gente faz lá numa atividade, eu consegui analisar isso, né? A gente fazer essa regressão, autoconhecimento, e eu vi que realmente foi depois disso que me gerou um forte impacto emocional e eu entrei em movimentação. E aí eu não paro mais. Sensacional. Hoje em dia, as pessoas elas querem um hackzinho para tudo, elas querem uma facilidade para tudo, né? É o jogo do tigrinho, é as apostas, é isso, é aquilo. E eu descobri uma coisa que é revolucionária, grandão. Você sabe qual que é o aplicativo, o melhor aplicativo para você ganhar dinheiro? Você não sabe? Não. Você tem ele no seu celular, sabia? E você usa. O melhor aplicativo para você ganhar dinheiro é o Despertador. Eita! Esse é maravilhoso. Não é? Porque não tem desculpa, não tem resenha. Então eu quero que você fale um pouco pra galera aí, pra galera sentir. Porque eu te acompanho nas redes sociais, eu tenho a impressão que você não mostra ali nem a metade, né? Porque é muita coisa, às vezes não dá tempo, mas eu acompanho, você tem uma rotina corrida. Fala um pouco da sua rotina pra nós. Bom, vamos lá. Vamos pensar a rotina atual, tá? Porque hoje a rotina atual, eu já vejo que eu estou muito mais desacelerado, porque agora é nossa vida pai, né, irmão? Mudou um pouco da fase, né? Eu tô com o Isaac de 2 anos e meio e a Estherzinha com 3 meses em casa, mas depois que a gente vira pai, eu acho que a gente desacelera um pouquinho. Mas mesmo o desacelerado, eu vejo que para outras pessoas é extremamente acelerado, Justamente. né? Então, rotina do dia, 5h50, primeiro despertador, mando uma sonequinha, até 5h59, né? Porque eu não sei porque a Apple faz uma soneca de 9 minutos e não de 10. Eu sempre quis entender. Alguma explicação tem, mas 5h59 a sonequinha bate de novo, eu levanto, desperto, desço para o meu quarto de guerra. Na minha casa hoje tem um quarto de guerra, um quarto de oração, onde eu tenho minha parte de devocional. Então eu não faço nada antes, não pego no telefone, né? Pego um telefone para desativar o despertador, mas O aplicativo que ganha dinheiro, que é o melhor de todos. E aí eu desço pro meu quarto de guerra. Lá no quarto de oração eu tenho o meu tempo de devocional, né? E esse tempo ele não tem um cronograma a seguir, né? Eu faço um estudo bíblico, eu tenho uma sequência, mas cada dia acontece uma coisa dentro desse quarto de guerra. Eu tenho um tempo determinado, eu coloco um mínimo de 30 minutos, mas já saí de lá com 2 horas. Então, eu deixo fluir mesmo o espírito e ali eu saio, subo e vou para a academia. Tem uma academia dentro de casa onde eu faço o meu cardio em jejum. Quando eu termino o cardio em jejum, o pessoal já está na mesa do café da manhã, parece que é automatizado, né? Mas já está lá na mesa do café da manhã. Sassá com os 2 filhos, né? Minha esposa e meus 2 filhos. A gente toma um café da manhã e aí eu desço para fazer a parte de ferro, né? Treino de musculação, e muitas vezes eu treino acompanhado da minha esposa. Então é o momento que a gente tem ali de um convívio, um tempo de comunhão. A gente desce, agora descendo com um bebê conforto, né? Nossos filhotes sempre acostumaram a ver a gente dentro de academia, a treinar, e eu desço com ela, treinamos juntos, mais ou menos entre 10 e 11 horas eu entro nas reuniões online, dentro de casa.
Algumas reuniões que é com o meu time eu consigo fazer em cima da bike, em cima da esteira, continuando um cardio, ou então no meio de um treino. Eles sabem que eu faço muita reunião girando a atividade mesmo. Se é uma reunião mais formal, eu subo para o escritório. Eu tenho um escritório dentro de casa, onde eu faço um home office. Termino essas reuniões, almoço com a família. Isso para mim, eu sempre vou prezar por isso. É um momento muito especial, um momento de mesa, é um momento de comunhão. Sempre estou com eles no almoço. Levo meu fiotinho para a escola agora, que eu estou achando o máximo. Isso é inédito. É inédito. Estamos com 1 mês de aula, né? Nunca levei um filho para a escola, é a primeira vez, então eu estou assim, apaixonado. E aí eu levo para a escola e vou para a clínica. Então, às vezes, as pessoas falam assim, cara, mas você trabalha demais. Nossa, a vida... Tá, trabalho demais, mas depois de 1h30 da tarde. A manhã inteira é minha. Você conseguiu fazer uma logística que dentro da sua casa você consegue fazer tudo. Exato. Porque realmente você ir e voltar pra academia Que gasta isso, tempo E demais. quando você encontra o Hudson na academia? Você tá louco. Ah, meu amigo. Não, você ir e voltar pra academia demora. Então, você tem uma academia 2 dentro de horas, casa. pelo menos, esse Não, rolê. você tem academia dentro de casa, já desembola a coisa, né? Sabe uma coisa interessante? Uma coisa interessante que eu vejo, eu converso com pessoas o dia inteiro dentro de clínica, né? A média que eu faço são 8 a 9 pacientes novos por dia. Então eu comunico com muitas pessoas, eu gero uma conexão, um rapport com os meus pacientes. Então tem um gasto de energia para conversar, para comunicar. Quando eu estou na minha casa, no meu íntimo, eu gosto de estar mais na minha, mais sozinho. Então, eu tenho uma diferença entre eu e a esposa. A Sassá, ela fica mais com os filhos dentro de casa. Sim. E quando ela quer treinar, ela prefere ir para a academia do condomínio para falar com todas as pessoas do entendi. mundo. E no momento que eu estou treinando, a única coisa que eu quero é não conversar. Eu ponho um audiobook no ouvido, eu coloco ali um podcast para ouvir e vou treinando, que eu treino com maior intensidade. Ponto. Então, se eu tenho esse tempo na academia, na minha casa, ainda estou fazendo uma otimização de tempo. Chego na clínica, atendo, e aí não tem hora para terminar. Aí vai. Né? Aí vai. Eu já sei que quando eu voltar para casa vai estar os 2 filhos dormindo, então eu tenho o compromisso de chegar para jantar em casa com a minha esposa, saber como é que foi o dia, e aí tempo de leitura e durmo. Essa é a rotina. E pegando o gancho, né, do seu primeiro ato da manhã, Uhum. porque o maior presente, né, que a gente pode ter é acordar de manhã e enxergar, né? Você tá vivo, você começou aquele dia ali. E a gente tem que ser grato por cada dia que a gente acorda, mano. Sim. As pessoas reclamam demais e esquecem de agradecer por estar vivo. Você tá aqui, irmão. Você tá vivo, você tá enxergando, você tá respirando. E quanto mais você agradece, melhor você fica. Mais feliz você fica. E qual a importância da oração, né, sendo a primeira coisa do seu dia? Você indicaria para todo mundo isso? Tem pessoas que já acorda correndo, a vida já é uma bagunça, e você não, você acorda, você vai orar. Qual é a importância disso para sua vida? Primeiro, cara, que eu acho que a minha vida ela é baseada na palavra de Deus. E a palavra de Deus fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Tá claro isso para mim. Primeiro eu busco o reino de Deus, e eu tenho certeza que todas as outras coisas me são acrescentadas ao longo do dia. Se você for pesquisar dentro da literatura, em vários pesquisadores, o que você faz na sua primeira hora do dia, ou nos 30 primeiros minutos do seu dia, impacta totalmente no que vai ser o seu dia. Então, se você acorda chateado porque o despertador tocou, aconteceu algo que te tira um pouco do sério, você desconta isso, você fala, você lança palavras de maldição, o seu dia inteiro é péssimo. Agora, se você começa o seu dia no momento que você tinha que acordar, mesmo com sono, você faz as coisas do jeito que tem que fazer, tem o seu tempo de oração, um tempo de devocional, onde você se conecta diretamente com a fonte, o seu dia ele tem muito mais chances de ser maravilhoso. Então, hoje eu prezo muito por isso. A primeira hora do meu dia ela tem que ser entregue a Ele, porque se eu apresento para Ele o meu dia, as outras coisas me são acrescentadas ao longo do dia. Então, isso para mim não foge nem do meu script, porque tem que acontecer. Ao mesmo tempo, se foge do meu controle, porque já aconteceu uma situação onde era uma segunda-feira, pensa a pessoa que tenta planejar a semana, Diandão. Domingo eu dormi planejando assim, cara, eu vou fazer
de manhã meu devocional, amanhã o treino vai ser esse, estava treinando para uma prova de Ironman no Rio de Janeiro, então já sabia qual que era a minha modalidade que eu ia fazer naquela segunda-feira de manhã. E aí, por volta de 5h30, ou seja, antes do meu despertador, eu acordo com uma confusão de gritaria numa rua de condomínio fechado. Falei, o que está acontecendo? Furto? Não tem jeito. Dentro de um condomínio, com polícia na porta, o vice-governador, meu vizinho de porta, tem um ponto policial na frente da casa dele. Falei, cara, o que está acontecendo? Quando eu olho na janela, o meu cachorro, American Bully, saiu por algum lugar e ele estava com o cachorro do governador no pescoço. Irmão, eu só sei que eu desci do jeito que eu tava, eu pulei no pescoço dele, eu tive que asfixiar para ele soltar e não matar, graças a Deus, o cachorro do governador. Esse dia para mim foi tão tumultuado. No final do dia eu estava totalmente esgotado, mas eu pude entender que qual que foi meu primeiro impacto durante o dia. A mordida do cachorro. Bom, como que eu acordei? Eu acordei do jeito que eu queria? Eu acordei tendo meu tempo de oração? Eu acordei conectando? Não. A partir do momento que eu estava com ele, todo ralado, sangrando na rua, asfixiando o meu cachorro, que estava quase apagado, naquele momento o dia já virou do avesso. E aí todas as outras coisas foi bagunçando. Você já está irritado, tudo já não está funcionando, porque de novo eu não voltei e me conectei. Eu deixei o dia acontecer daquela forma. Então eu tive mais certeza ainda que o que a gente faz na nossa primeira hora ou nos primeiros 30 minutos, ele impacta diretamente no nosso dia. Certamente. Você tem a Top Fit, eu falo um pouquinho da Top Fit. Ela é uma clínica de vários procedimentos estéticos, mais focada em harmonização facial. Boa, vamos lá. A Top Fit ela começou exatamente dessa forma, sendo uma clínica de estética, isso há 9 anos atrás, e procedimentos corporais. Essa logo linda. Aí, ó, a ela aí. Essa logo foi no rebrand, né? Antes era um raiozinho horroroso quando você era meu paciente. Eu vou tentar, tá, gente? Depois julgar uma foto nossa nos stories. Não quero fazer isso. Essa foto maravilhosa de Rick e Ricardo na Top Fit. Era um raiozinho, mas ela nasceu com a vontade, né? Com o intuito ali de ser uma clínica de harmonização facial e harmonização corporal. E aí, de uma clínica, nós fomos tendo um processo de expansão para outras clínicas, né? Hoje já são 7 clínicas de estética, mas virou-se um grupo, né, uma holding, porque veio outras empresas associadas ao nome Top Fit. Então nós temos Top Fit Store, que é de material esportivo, Top Fit Suplementos, que é encapsulados. Não é franquia. Não, aí todas empresas são minhas, né, com alguns sócios, participações, e as clínicas viraram licenciadas, então são licenciamento de marca. Eu licencio pessoas que passam pelo meu treinamento, né, e eu tenho um critério de avaliação por isso, mas hoje elas são licenciadas. E aí com isso veio Top Fit Food, que é alimentação saudável, Top Fit Performance, assessoria esportiva, Top Filmes, edição de vídeos e filmmaker, e vai crescendo, né? A gente fica nesse universo de empreender, então vai criando as ramificações de um ecossistema Top Fit. E você é um cara novo, de 35 anos. Faço 35 agora. E tá com esse grupo. Para o cara que tá começando a empreender, qual é a grande... Não tem segredo, né, Grandão? Não Tivesse, né, meu amigo? Não, eu não tenho... Mas ia fazer o top secret. Não tem, mas no seu caso, né? Porque eu falo o seguinte, o sucesso, ele não... Cada um tem a sua trajetória, entendeu? Então, às vezes, 2 mais 2 não é 4. Porque o cara, às vezes, fez outro jeito. Então, mas no seu caso, qual que foi o grande lance para você sair de uma e para 2, para 3? Ou foi degrau por degrau? Ou você colocou, por exemplo, você hoje é um cara de muita fé, você colocou os princípios bíblicos dentro do seu negócio. Então, fala um pouco de como é que foi essa expansão aí. Ótimo. Primeiro que hoje, né, você fala sobre princípios, valores. Eu sempre tive princípios e valores, porém eu não era uma pessoa cristã, né? Acreditava em Deus, mas eu não vivia de forma cristã. Então eu comecei, foi na força do braço mesmo, não foi por direcionamento de Deus, né? Foi como empreendedor mesmo,
sangue no olho, de querer fazer acontecer. Mas você é biomédico. Sou biomédico, de formação biomedicina, e depois eu fui para as especializações, mas de formação biomédico. E a gente sabe que profissional da área da saúde hoje, ele sabe fazer procedimentos e atender paciente. Ele não sabe gerir clínicas, ele não sabe empreender no ramo, ele não tem esse conhecimento, esse know-how. Então eu tive que criar isso, bater em parede mesmo, errando várias vezes, mas eu precisei de fazer o processo de expansão. Mas o que me fez expandir para outras unidades? Porque em vez de me capacitar somente em procedimentos estéticos, de técnicas e habilidades, eu fui para um outro lado e comecei a fazer treinamentos de vendas, desenvolvimento humano, me capacitar mesmo como gestão de pessoas, e isso tudo me fez alavancar outros horizontes, que eu via que profissionais da área da saúde ficavam somente focados naquilo. Eu quero fazer o próximo curso, com a próxima técnica, com o próximo speaker, e eu fui saindo um pouco desse universo. Eu fui para vendas, desenvolvimento humano, fui fazer minha capacitação, meu treinamento, minha formação em coaching, fui fazendo vários outros processos que eu tenho certeza que isso me levou a ter um resultado muito maior. E aí se você me pergunta assim, cara, mas o que foi, né? Se tem essa chave do sucesso, eu sei que quando eu consegui linkar o desenvolvimento humano com a parte espiritual, foi um foguete sem ré. E aí eu não consegui voltar mais ao tamanho. Quando eu absorvi esse conhecimento junto com a parte espiritual, eu senti que foi. Tem uma entrevista do Flávio Augusto que ele fala assim, não sei, você já deve ter lido, você lê bastante aquele livro Ponto de Inflexão, e a história dele, tudo que ele fez, ele trabalhou muito, mas tudo deu certo. Ele fez um negócio, deu certo, ele fez outro, deu certo. Aí eu vi um cara entrevistar ele, falando com ele assim, na sua história, a mão de Deus te ajudou? Ele falou assim, foi essencial. Então, para o empreendedor cristão, para o cara colocar Deus dentro do negócio dele, é essencial para você ter um crescimento exponencial? Essencial, não. Porque se as outras coisas não serão acrescentadas, é porque você apresentou primeiro para ele. Então, se você apresenta para ele, ele vai dar a direção. Chega a ser até engraçado para as pessoas que não acreditam, mas todas as decisões minhas hoje, de negócios ou fora de negócios, elas são debaixo da permissividade dele. Então, eu tenho oportunidades, vamos falar, semanalmente, que chegam até mim, de expansão, de negócios. Eu recebo uma mensagem por semana de pessoas querendo abrir clínicas pelo Brasil, mas a direção que eu tive de Deus não foi essa. Foi de saber respeitar o processo. E eu vejo que falta muito isso nos profissionais, de não respeitar o processo, de querer comparar a página 3 que ele está lendo com a página 33 do Ricardo. A internet trouxe muita comparação. Muita comparação, cara. E a comparação gera frustração. E a frustração, ele paralisa a pessoa. Porque ele fala assim, cara, peraí, eu tô no mesmo ramo, talvez eu tô há mais tempo que aquela pessoa, mas ela foi tão mais longe que eu só posso estar no caminho errado. E às vezes não é isso. Tá no caminho certo, só que é respeitar o processo, e às vezes não é no nosso tempo, é um tempo de Deus. E o tempo de Deus, ele é diferente do nosso. E só entende isso quem coloca Deus no negócio. Exatamente. Porque aí, mesmo que esteja devagar, entre aspas, respeitando o processo e sabendo disso, tendo esse entendimento, você flui, você fica em paz. E mesmo quando tem alguma coisa que te paralisa ou que te gera um caos, existe Shalom. Shalom é paz em meio ao caos. Quando você passa por tribulações e passa por algumas adversidades, você continua a transitar em paz, isso é Shalom. Então eu vejo que, por eu ter colocado ele na frente de todos os negócios e no centro da minha roda da vida, hoje eu entrego a direção das minhas coisas para ele, sabendo que eu estou andando conforme a permissividade dele. E aí, se acontece alguma coisa que foge do meu controle, que eu não tive culpa, que teve um atrito, alguma coisa entre o time, eu fico em paz. Porque eu tenho que passar por essa tribulação e eu passo em paz, exatamente porque Shalom é paz em meio ao caos. Rapaz, aí deu uma aula. Você é líder de missões no Ministério da Igreja Boas Novas. Deus colocou no meu coração de fazer missões. Né? Foi um chamado que aconteceu, eu não buscava por isso, pelo contrário, eu tentei fugir,
Mas veio com uma direção muito forte de eu fazer a primeira missão lá no Acre. Ficava a cidade de Jordão, 6 dias de barco para chegar nessa cidade. Nós ficamos 15 dias fazendo atendimento médico na comunidade indígena. Um pouco mais para cima existiam aldeias indígenas que não teve contato com o homem branco até hoje. Então o avião da FUNAI tentou descer lá e tomou flechada. Doideira, isso, mano, cara? doideira. Um pouco mais para cima de onde a gente estava. Tomou flecha. Os Toma! caras lá, pô. Pensa. Arma não, meu amigo, é flecha. Pensa, cara. E eu fui para lá e tive meu primeiro impacto com o campo missionário. E ali teve a confirmação mesmo do meu chamado. E desde então a gente vem organizando ações missionárias em rua, presídios, prostíbulos, África, sertão do Brasil. E Deus colocou no nosso coração um ministério que chama Boas Novas Movement, BN Movement, que era o nome da nossa igreja, e a gente cedeu esse ministério para a igreja, né? Então hoje nós lideramos a BN Movement, que é o Ministério de Missões da Boas Novas Church, e ali a gente faz todo esse trabalho missionário com todas essas frentes: comunidade, dependentes químicos, prostíbulo, presídio, viagens missionárias, então, e ruas, né? Então tudo isso a gente tem lá dentro do nosso Ministério de Missões. E se alguém quiser participar desse ministério, te chama no direct. Isso. No direct eu vou passar o Instagram, que é BN Movement, bn.movement, esse é o nosso Ministério de Missões, e ali dentro tem todas as informações, e quem quiser participar das ações voluntárias, missionárias, viagens, é só entrar em contato com a gente. Qualquer pessoa pode participar. A pessoa, cara, eu vejo que nós não temos divisão no reino, né? Uhum. Então, se a pessoa tem o desejo ali de fazer o bem, às vezes é naquele movimento ali que ela vai ter um encontro assim, um impacto mesmo, e depois daquela ação, às vezes ela vai na atitude de fazer o bem. Eu vou lhe fazer uma caridade, irmão, amém, vai do jeito que você quiser, vai pela motivação que você acha. Estando ali, provavelmente vai ter um impacto muito forte, e aí às vezes entra na presença, e aí quando entra mesmo na presença, Deus vai fazer a obra completa, né? E isso é independente de religião, né? Independente de religião, cara. Independente da sua religião, vá. O ministério nunca foi sobre placas, sobre igreja, sobre religião, até porque a religiosidade tem afastado as pessoas de Deus, né? A verdade é essa. Então, quando a gente traz para perto, para um bem maior, as coisas acontecem, as coisas fluem. E às Você vezes... pensa em... Você é formado em... Mais uma coisa. Formado em teologia. Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu tô esperando você acabar o currículo do Não homem. é muita currículo é coisa. grande. O podcast quer dizer, tinha que ser 4 horas. Formado em teologia. Formar teologia. Pensa em ser pastor, alguma coisa nesse sentido? Irmão, a pergunta era essa, Grandão? Não. Era quase essa? Não. Mas, cara, eu fugi desse chamado a vida inteira, para ser bem sincero. Fugi, mas fugi assim, de uma forma que você não tem ideia, irmão. Quando eu falava, né, eu sempre na caminhada e vivenciando todo o processo, experimentando a vontade de Deus, na vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, tudo fluindo. Quando eu tinha algumas revelações e encontrava pessoas em todo lugar do Brasil que falavam: irmão, você tem uma unção pastoral. No início eu cheguei até a repreender. Eu falei assim: de jeito nenhum, eu não aceito isso, não quero isso. Só que existe uma diferença entre a nossa vontade e a vontade de Deus. E as coisas foram acontecendo e foram se repetindo. Até que foram 8 revelações que eu iria ser ungido a pastor. E aí, cara, na última foi muito forte. Na última eu senti que era Deus mesmo falando comigo, e eu falei assim: Deus, então tá bom. Então vamos fazer o seguinte: se não for vontade do homem e for vontade do Senhor, que o Senhor possa confirmar através da boca do meu pastor que não é pela vontade dele, não é pelas obras que eu fiz, nem pelo meu tempo de caminhada naquela igreja, mas que o Senhor está ordenando ele a me ungir. E aí na nossa última reunião de liderança agora, isso é recente, a gente na reunião, e ele falou: olha, esse ano nós temos que ungir os primeiros pastores da igreja. Nossa igreja é uma igreja recente, nova, né? O pastor Pedro Daniel, tem o pastor Euler, só. E a gente vai ungir Marco Laviola como líder de homens.
Camila e Roger, Carlos, Lorraine, Vanessa. E virou pra lá. Quando ele virou pra lá, eu falei, yes! Irmão, eu comemorei. Eu tô contando isso no podcast que eu falei com o meu pastor isso, e eu comemorei. E aí ele me vira e olha pra mim no meio da reunião, não sei quantos voluntários, e ele fala assim, irmão, eu sei que você não quer, mas entenda que não é pelo seu tempo de caminhada, nem pelas obras que você fez nessa igreja, mas Deus me ordenou a te ungir como pastor. E aí? Se ele repete exatamente as mesmas palavras que eu pedi, Olha. eu só Aí tem jeito, aceito. não, meu amigo. Eu Aí só você tem aceito que ir se mesmo. for assim. E aí, nesse momento, foi a primeira vez que eu estendi as mãos e falei, recebo. Porque eu só vou ser ungido por aquilo que eu já faço. Então você já é pastor. Eu já pastoreio, não é? Eu pastoreio pessoas, pastoreio... Sim, sim. Agora, se ele te ungiu, ou não, ou tem um, Então vai ter a tem um cerimônia, evento, né? a cerimônia. Ainda tem. Ah, vai ter a cerimônia. Exatamente. Entendi. Aí, Ele tipo, falou, Deus me ordenou Ah, a entendi. te ungir. Então, esse tempo, ele tá chegando, não sei qual é a visão pastoral dele, mas, respondendo a sua pergunta, algo que eu fugi a minha vida inteira, Deus me respondeu que eu vou ser ungido. entendi. Então, não tem pra onde correr, irmão. Chamada, a gente... Acho que eu não conheço um cara que tem mais funções, não. Vou fazer minha pergunta aqui. Faz a pergunta. Porque minha pergunta, na verdade, é pro Hudson. É o seguinte. A gente tem o prazer de estar no podcast Entre Amigos aqui hoje. E você tem o privilégio de acompanhar o Gabriel Magalhães, assim como eu tenho de acompanhar o Ricardo. Uhum. Eu queria te perguntar como é pra você acompanhar um cara, a gente tá brincando aqui, mas um cara multifacetado, um cara que é um empresário de sucesso. Como que é pra você, porque pra mim, como pra mim eu acompanho o Ricardo, ele também aprendo muito com ele, como é pra você acompanhar o Gabriel Magalhães nessas... Ele é videomaker, viu, gente? Então, assim, ele acompanha muito o Gabriel Magalhães de perto. Como que é pra você isso daí? Cara, pra mim acompanhar ele, eu vou te falar, é uma luta porque nós dois entramos em atrito o tempo inteiro, né? Eu sempre quero fazer as coisas do meu jeito e ele quer controlar. Com certeza. E não tem como. Só que, tirando a brincadeira à parte aqui, é um cara que eu tenho total alegria de acompanhar pela história de vida que ele tem. E poucos sabem, mas quem me levou para Boas Novas foi ele. E até falando assim, quando ele me levou para lá, ele até recorda disso há uns 4 anos atrás que a gente conversou sobre isso. Quando ele me levou para lá, eu tinha falado com ele, ele me levou a primeira, nem no culto ele ficou, falou assim, acompanhei. Me levou na segunda, também não ficou. Na terceira ele falou assim, a partir de agora você caminha com as suas próprias pernas. A partir daí eu vi o quanto ele queria que aquilo ali fluísse. Ele até falou agora do chamado pastoral dele, o quanto que há 4 anos atrás ele já vem com esse chamado pastoral e ele sempre lutou por isso. Uhum. E acompanhar ele, para mim, hoje é uma honra, porque ele tem histórias muito loucas de vida, da mesma forma que eu tive. Não é fácil acompanhar, porque você tem que entrar no mesmo ritmo, na mesma situação. Todos os pacientes dele têm orgulho. Quando ele entra para lá, eu sempre falo com ele assim, cara, você entra para poder atender, a pessoa vem mais para ser pastoreado do que ter um atendimento em geral, sabe? Então eu acabo aprendendo muito com ele. Muitas das vezes eu tô lá junto com ele, até gravando, até fazendo curso, fazendo isso. E é muito, assim, dedicado essa função que ele tem, assim, de pastorear, de pai, de um homem. Eu tenho muito orgulho dessa situação. Então eu acabo convivendo e aprendendo muito com ele. Nesse corte aí eu vou botar um pianozinho. Vou botar um piano. Então, assim, corta no Gabriel fazendo coração aí, que eu vou pegar essa parte aí. Não, Gabriel, aí. Eu vou botar um piano, mas vai ficar bonito. Não é nem. Não fala assim. mais nada, não. Já tá bonito. Acabou. Não estrague o corte. Já foi. Então tem até carinho, assim, por ele, assim, como irmão mesmo, sabe? Ele sabe disso. Empresário. Ô, gente, só antes... Ator você não é não, né? Me ajuda aí. Não, ator não. Porra. A carinha aqui
Tem um antes e depois também, tá, gente? Ah, lógico. Isso não era bonito assim, não. Em vez de encerrar o corte dele com o coraçãozinho, nós vamos botar a harmonização facial do Woods. O antes e depois. Gente, seguinte, ele vai mandar pra nós. seguinte, o Woods chegou uma pessoa, agora ele é outra pessoa, Cara, agora ele tá ali. e é Dá um incrível. close nele, olha que cara lindo. Ó, incrível. a harmonização. Aqui é o parceiro. Woods. Antes era o José Woods, entendeu? Não, e é incrível. E não tem jeito, ó, gente. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer, vá lá e procure, faça eu mesmo. tô nessa aí. Melhora a vida, né? Ó, eu tô melhora nessa aí. demais a autoestima e você entra em outra vibe. Ó o Ricardo aí. Ó, pai, marido, você sabe que quando a gente se preocupa muito em ser um bom pai, provavelmente você já é. Eu me preocupo muito em ser um bom pai, eu sei que você se preocupa, Uhum. e a gente vê isso. Empresário de sucesso, faz atividade física pra caramba, foi Ironman, tem o Legendários também, que é uma experiência sensacional. O que você indica, o que você falaria para uma pessoa que te acompanha? Porque eu tentei conversar com ele numa festa, você não consegue, não. Não foi uma festa, não, foi uma confraternização que a gente foi. E eu fui conversar com ele, porque eu sou mentorado dele. Ele é discipulado, né? Mentorado, Agora, discipulado. agora ele é pastor. Aí você trocou duas palavras e já não deu mais. Exatamente, discipulado. Aí eu falei com ele, aí ele me deu uma ordem, fiz, deu muito certo. Nós estávamos nessa confraternização, eu fui conversar com ele, não tem jeito não. Voou uns 6 caras em cima dele. Ô, Gabriel, vai. Eu falei, eu vou depois uma conversa. Não. Vou marcar um podcast. Não, Aí, Eu acho que vou foi te levar isso pro meu que ninho. aconteceu. Foi irmão. isso. Eu falei, Ele não. me trouxe pra realidade dele Exatamente. pra perguntar aquilo que ele Exatamente. pergunta na festa. O que você falaria para um cara que te vê na rede social, e são muitas pessoas que te veem na rede social, principalmente homens, que querem ser como você? Porque os caras acham que você foi de ontem para hoje. Não é, foi um processo. Mas para ser um cara do tamanho que você é, empresário, pai, atividade física, né, mentor, pastor, o que você falaria para um cara que quer seguir o modelo de vida que você tem hoje, o seu lifestyle? Bom, primeiro que nós somos corpo, alma e espírito. Então, para mim, é base de qualquer pessoa que quer ter resultado na vida é trabalhar bem corpo, alma e espírito. Como que trabalha o corpo? Cara, cuidando do corpo. Atividade física é uma forma de cuidar do corpo. Fazer exame clínico para saber como que está o corpo é essencial. Tem gente que tem meses, anos que nunca fez, nunca faz, né, um exame clínico. Cuidar da própria aparência mesmo, eu falo que é estética. Hoje, no mundo de negócios que a gente está, no mundo digital, onde você quer entrar, você precisa de uma boa aparência, uma boa comunicação, uma comunicação assertiva. Então, o corpo também inclui a parte estética. Então, primeiro ponto, cuidar do seu corpo e ativar o seu metabolismo. Porque eu, por exemplo, eu sou extremamente ativado por uma atividade física. Então, de manhã, se eu não fizer isso depois do meu devocional, se eu for direto do devocional para a clínica trabalhar, ou começar as reuniões, eu começo de quinta. Se eu vou fazer atividade física, eu engreno na primeira e vou. Então, cuidar do corpo sempre. Para mim, primeiro pilar. Segundo pilar, nós estamos falando de alma. Alma, intelecto, desenvolvimento humano, literatura, ler, fazer cursos de desenvolvimento, cursos de coaching, palestras, imersões de 2, 3 dias, fazer um método CIS, um método IP, fazer um acelerador empresarial, um EAG, um Giants, entrar para o G4 Club. São várias coisas de desenvolver o seu intelecto dentro da sua profissão ou dentro da gestão de pessoas mesmo, gestão comportamental. Eu fiz análise comportamental, PNL, programação neurolinguística, tudo isso faz com que a gente faz uma evolução na mente, alma. E o terceiro pilar, espírito. Não tem como cuidar do corpo, cuidar da alma e largar o espírito, né? A parte espiritual ela é extremamente importante. Só que a gente precisa de um corpo forte, uma mente forte, um espírito forte para poder fluir. E aí no espírito nós temos tempo de devocional, tempo de oração, frequentar um lugar onde você sente a presença de Deus, mais uma vez,
Longe de mim falar sobre religião, né? Eu nunca preguei sobre religião, até porque Jesus não tinha religião, né? Jesus era judeu. Então, Jesus não era católico, não era crente, não era evangélico. Então, a gente precisa de ter um lugar que a gente... um templo para a gente frequentar, onde a gente sente a presença de Deus, mas também tem o nosso tempo de devocional, tempo de leitura bíblica, aprimoramento na palavra e imersões, como encontro com Deus, com várias coisas que a gente pode fazer na parte espiritual. Se a gente tem esses 3 pilares, é impossível o cara não fluir para os negócios, para a vida sentimental, para relacionamentos, porque ele tem base. Então, quando ele forma essa base da pirâmide, as outras coisas também são acrescentadas, né? Um relacionamento, você só vai ter um relacionamento saudável se você estiver em ambientes onde você vai conhecer a pessoa certa. Empresas e negócios, network só acontece quando você está em ambientes certos, né? Isso tudo, então, gera numa base de corpo, alma e espírito. Por isso, dentro da minha comunidade, né, um canal de transmissão que chama Alta Performance 360, onde a gente busca performance em 360 graus, né, em todas as áreas da vida. A base desse 360 é corpo, alma e espírito. Então, todos os dias eu estou batendo nesses 3 pilares, porque se tiver pelo menos isso, é impossível dar errado. Meu irmão, você malha, entendeu? Faz uns cursos e ora. Acabou, irmão. Mas você fica com a preguiça do caralho, aí é foda. Comendo bolinho de chuva e passando no tá açúcar, maluco? meu amigo. Aí você tá enrolado. O cara assistiu isso aqui, apaixonou com você. Onde que ele te acha? Rede social, Gabriel Magalhães é o pessoal e o Dr. Gabriel Magalhães é o profissional. Por que eu tenho 2 perfis? E eu sempre tenho que falar isso. Você é estourado. Cara, é porque é muita função, cara. E aí, pensa comigo. O Gabriel Magalhães, ele posta cachorro, treino, Ironman, missão, igreja. Só aí já coloquei uma mão. É muito conteúdo. E o doutor, 11 CNPJs, com empresa, concurso, treinamento, viagem. Tem que dividir. Aí você pensa uma pessoa seguindo, onde você só gosta de missões. Até voltar Demora. no tema missão, demora. Então eu não consigo prender a atenção. Então eu tive que dividir entre 2 perfis, onde o doutor gera uns 5 tipos de temas e conteúdos e o Gabriel mais ou menos 5, 6, e aí eu consigo controlar. Qual que dá mais atenção? Qual que gera mais engajamento? Gabriel Magalhães. Gabriel, obviamente. As pessoas, né, nós conectamos com pessoas, mais do que com profissionais e com marcas de empresa. Então o Gabriel, ele gera mais atenção. E o doutor eu uso mais para a parte profissional. Obviamente a gente faz um link de vez em quando com as 2, mas eu divido bastante isso para não cansar as pessoas. A verdade é essa. Eu vou te convidar para a 2ª edição. E eu vou marcar 3 horas. Porque o cara tem mais de 5. O cara tem Quando 10. eu olhei o cronômetro, já acabou. Não, o cara tem 10 nomenclaturas, 10 É. coisas. E ainda tem 2 Instagram. Eu não falo. Pô, eu queria falar do Ironman. O que o cara tem na cabeça pra fazer Ironman? Entendeu? Mas é o seguinte, vamos fazer o Gabriel Magalhães edição 2. Parte Beleza? 2. Quero te agradecer imensamente por você estar aqui. É o nosso primeiro podcast, estou muito feliz. Você, além de ser meu amigo de muitos anos, é um cara que eu admiro, é um cara que me ajudou muito, né, com palavras e conselhos que eu não escutei falar com você naquele momento, nem o meu pai poderia ter me ajudado daquele jeito, porque você me entendeu. E tem amigos mais chegados que irmãos, e você é um deles. E eu considero você demais, viu? Muito obrigado pela sua presença. Uds, obrigado, você é um cara sensacional, sempre com a gente, sempre dando conselhos também, Exatamente. né? Em todas as áreas. Uds, várias. Muito obrigado. E eu quero as suas considerações finais e a sua, pra gente marcar a 2ª temporada. José, com você. Minha consideração final é que a gente precisa, de fato, de um podcast 2ª parte, que não tem jeito. Não, É muita E coisa. tá aqui participando hoje foi sensacional. Acho que, em geral, tanto o Bruno quanto você, o Caio, a gente já se conhece há muitos anos. E pra quem não sabe, eu fiz o DVD desse cara em 2008. e vai fazer esse agora no dia 9. Se Deus quiser, dia 9. Então, Assim, assim... a gente é amigo, ele chama um de Bruno, outro de Caio. Então, você vê que Então, a intimidade... só cobrador que chama a gente assim. Então, assim, foi muito legal estar aqui participando e espero ter outra oportunidade pra gente vir aqui e falar de muito mais coisas legais. É muito bom. Irmão, Pastor!
Acabou Pra agora. quem não sabe, é pastor mesmo e já... É. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Já tentei fugir, já não deu. Irmão, primeiramente queria agradecer você, o Grandão, foi assim, top demais. Eu creio que tem mais umas 2 horas aí de Tem. podcast pra gente fazer. Nossa! São muitos assuntos, mas eu queria agradecer do fundo do coração, né? Foi incrível estar aqui e pode ter certeza que esse convite já está aceito para uma próxima edição, para a gente poder falar de mais algumas outras coisas e aí a gente revela como que faz uma preparação para um Ironman, né? Aí. O Iron Man vai ficar. E nós estamos terminando porque ele tem horário, viu? E até lá também, É. ele vai poder contar como é que tá a vida de pastor dele. Né? Ele já vai estar ungido já. Muito obrigado, Tem isso. tá? Gabriel Magalhães, seguem ele no Instagram. Grandão, mais uma. Mais um. Não, foi gostoso demais, Bom velho. demais, passou muito Você rápido. tá cara. doido? Não, é porque Luanda. ele tem compromisso, senão eu não ficava aqui. É. Falou, velho, tem que sair de lá 2 horas. Mas tá bom. Aqui, muito bom, Grandão. Primeiro Primeiro podcast, pra conta aí. não é? E se você quiser anunciar aqui no nosso podcast, está aberto o convite aí. Na descrição do podcast vai ter o nosso contato comercial aí. Só entrar em contato com a gente, será um prazer ter você com a gente. Beleza? Vou deixar uma parada pra você acordar. Se tudo der errado na sua vida, lá na frente, se você tiver uma vida ruim, uma vida de merda, a culpa é sua. Ninguém te deve nada, ninguém tem que fazer nada por você, ninguém tem obrigação nenhuma com você. Você tem que agradecer por você estar vivo, agradece sua mãe, agradece seu pai, e você tem que fazer muito tempo aquilo pra ganhar dinheiro. Então, escolha uma coisa que você goste de fazer. Por quê? Aquilo vai demorar para te dar retorno, não é da noite pro dia. Então, você fazendo o que você gosta, daqui 10 anos vai ter resultado. Não der, vai dar 15, vai dar 20. Mas eu tenho certeza absoluta que se você fizer o que você gosta, vai vir o retorno. Tamo junto, até o próximo VensaCast. Valeu! Valeu, turma.